Abre aí a sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Semana eu estava no meu momento de devocional, meu momento de meditação, e eu me deparei com este texto. Eu gostaria de falar um pouquinho dele nesta manhã. Espero que a minha oração é para que esta palavra gere algo na nossa vida, gere algo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: E ele disse-me: A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te damos graça por esta manhã, te damos graça por este tempo, te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. A nossa oração é para que algo do céu aconteça nesta manhã, que nós possamos sair daqui tocados, mas saiamos daqui mais parecido contigo. Este é o nosso grande objetivo, sairmos daqui com um pouco mais da eternidade nas nossas vidas, sendo trabalhada, sendo edificada. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas sim seja o teu Santo Espírito, que penetre a cada coração, gerando cura, gerando restauração, gerando transformação de vida. Senhor, que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Nos perdoe por tudo aquilo que nós pensamos, falamos, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Senhor, que neste momento eu seja simplesmente o canal daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Em uma outra versão diz assim: Mas ele me disse: A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é porque sou forte. Amém? Pois quando eu estou fraco, assim eu sou forte. Infelizmente, nós estamos vivendo em meio a uma geração que valoriza a performance. Eu tenho falado isso e eu não sou contra. Ontem, como eu falei, a parte boa depois da gafe do almoço de casamento. Aí eu estava lá no almoço de casamento e falei: Rafa, eu estou no almoço do seu casamento, cadê você? Né? Ele falou: eu só caso dia 18. Eu falei: brincadeira. Eu e a Pamela tivemos um tempo de conversa. Tivemos um tempo de a sós. Você que é casado, que tem filho, faça isso pelo menos uma vez por mês. Invista no seu casamento. Pague babá, ou deixa. Eu deixo com a avó, eu deixo com a tia Mica, eu deixo com a tia Fernanda, eu deixo com a tia Amanda, eu deixo com qualquer um. Não tenho problema com isso. Mas a importância. Enquanto nós estávamos ali edificando e ali nós estávamos conversando, a Pamela falou algo muito interessante que ministrou no discipulado das mulheres, falando sobre viver uma vida leve, viver uma vida tranquila. E como é difícil isso ou não? Como é difícil viver uma vida tranquila. Você já acorda pensando no café da manhã, no almoço, na janta, na escola, no trabalho, na prova da criança, no médico. E a sua vida, a sua mente fica repleta disso. E aí nós temos uma pressão emocional, nós temos uma pressão social.
tudo precisa de alta performance. Eu até brinquei ontem, e como nós estamos em Copa do Mundo, eu estava assistindo a Cazé TV no jogo da Argentina, e foi algo muito interessante. Um comentarista disse assim: baseado na régua da Argentina, ela tem jogado ruim nesta Copa. Mas baseado na régua da Copa, ela está bem como todas as outras seleções. E infelizmente a sociedade, o mundo, ou muitas vezes nós mesmos, temos colocado uma régua que gera uma pressão. Uma régua que muitas vezes valoriza a aparência, uma régua que muitas vezes valoriza a autossuficiência, o sucesso, a performance. E quando nós vamos vivendo esta lógica da sociedade, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos para o reino de Deus, nós acabamos de ler um texto completamente diferente. Enquanto o mundo está dizendo, seja forte, não demonstre fraqueza, demonstre que você sempre é aquela pessoa. Eu sou de uma geração que na nossa época, líder tinha que ser perfeito. Não demonstre fraqueza para os seus liderados. Pastor é um querubim, é um serafim. A geração que tudo quer resolver sozinho. Tudo acha, não, eu consigo, eu posso. São os valores que muitas vezes têm sido colocados diante de nós. Mas olha que quando nós vamos para o reino de Deus, Ele nos ensina. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina o quê? Reconheça as suas limitações. Existe algo mais poderoso do que você. O que o texto começa dizendo? A minha graça te basta. E quantas vezes nós queremos olhar para as nossas próprias forças? Olha o que o texto também nos ensina. E é em meio à nossa fraqueza que Deus manifesta o seu poder. Deixa eu repetir isso. É em meio à minha fraqueza. É em meio à sua fraqueza que Deus manifesta o poder dele. E muitas vezes eu e você não permitimos que o poder dele seja manifestado nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós queremos sempre estar com o nariz levantado. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu não posso, vou dar um exemplo de pai para filho, eu não posso falar para o meu filho que eu errei com ele, porque eu sou pai e pai nunca erra. Eu não posso pedir perdão para o meu filho, porque afinal ele é a criança. E nós estamos anulando, nós estamos bloqueando de o poder de Deus ser aperfeiçoado nas nossas vidas. E nesta manhã eu oro para que Deus gere, para que eu e você possamos entender as nossas limitações, para que eu e você possamos entender quão pequenos nós somos diante da graça de Deus, quão pequenos nós somos diante do poder majestoso da glória de Deus, para que o poder dele se manifeste de uma forma poderosa na minha vida e na sua vida. A minha oração é para que nós possamos entender quem nós somos mediante. E quando nós olhamos, quando você vai olhar o contexto deste texto, Paulo, versículos antes, ele está orando para Deus, para quê? Para que Deus tirasse o espinho da carne dele.
Deus, orei 3 vezes para que Deus tirasse o meu espinho da carne. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo era a cegueira, outros dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era o orgulho, outros dizem que era a soberba, mas o texto não é claro qual é o espinho na carne de Paulo. Paulo está orando, Deus tira, eu orei 3 vezes para que Deus tirasse a minha dor. Deus tirasse o meu sofrimento, Deus tirasse a minha angústia. E aí o próprio Jesus se revela a Paulo e diz o que no versículo 9? Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Não foi Barnabé, não foi Timóteo, não foi ninguém, foi o próprio Cristo. Olha para Paulo e diz: Paulo, você está pedindo, ei, tira meu espinho, tira meu espinho, tira meu espinho, ei, fica quieto, a minha graça te basta. A graça de Deus é poderosa para gerar poder de Deus. A graça de Deus é poderosa para gerar o poder de Deus. E quando eu olho para este texto, meu irmão, eu quero te dizer algo. Você é mais forte do que você imagina. Não por nós mesmos, voltando, por causa de quem? Da graça e de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E esse mais que vencedores, aqui está um cara, meu irmão, que podia, quando nós falamos de Filipenses, nós estudamos a carta de Filipenses, nós estudamos algumas cartas de Paulo aqui este ano. Paulo era o cara que podia se vangloriar de todas as coisas, mas ele mantinha o seu coração, ele mantinha os seus pés em Cristo Jesus. E outrora via e outrora olhava. Paulo sempre estava declarando a sua dependência de Cristo Jesus. E aqui mais uma vez ele está dizendo: a tua graça me basta, mas a graça de Cristo nos faz fortes. E quando nós olhamos e observamos homens e mulheres que foram usada e ousada na presença de Deus, todos foram forjados em meio à dor. Todos foram forjados em meio às batalhas. Vamos começar lá de Gênesis. José, vendido, jogado em uma masmorra, jogado no buraco, pelos seus próprios irmãos, quando tudo parecia perdido. Os caras acharam lá, o irmão mais velho falou assim: não vamos matar ele não, vamos vender para os viajantes e ele vai ser escravo. Mas ele era escravo, mas Deus estava com ele. E uma coisa que me chama a atenção, quando você vai lá para Gênesis 37, ou de 37 em diante, quando Deus exalta José. Lembra quando ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro? O que ele falou para os caras? Ei, eu estou interpretando, mas quando você chegar diante de Faraó, não me esqueça. Aí você vai para o texto: quanto tempo passa? Quanto tempo passa? Talvez ele estivesse lá dentro, está vendo? Os caras me esqueceu, isso e aquilo. Talvez eu e você estamos aqui. Ah não, mas eu estou fraco, Deus me esqueceu, Deus me esqueceu. Mas na hora exata, na hora de Deus, Deus foi e exaltou José. Uma hora ele estava no calabouço, uma hora depois ele estava diante de Faraó, se tornando o segundo homem diante de Faraó. Foi forjado, foi aperfeiçoado. Meu irmão, uma coisa que eu e você precisamos aprender
Meu irmão, eu e você podemos ter essa certeza, que as maiores lições das nossas vidas, nós não aprendemos em dia de festa. As maiores batalhas, os maiores ensinamentos, as maiores revelações não são em meio à festa, são em meio às batalhas. Por isso que eu e você não podemos ter medo de lutas, não podemos ter medo de batalha. O provérbio diz que há mais prudência na casa do luto do que na casa da festa. E a gente só quer festa. A igreja contemporânea só quer aleluia, glória a Deus. Meu irmão, eu e você precisamos aprender e ter a certeza que no meio do vale, no meio da dor, existe revelação. No meio das batalhas existe o poder de Deus sendo aperfeiçoado. Sabe por quê? Porque é no meio das batalhas que nós estamos sinceros diante de Deus. Ei, a dor não é para te matar. As batalhas, eu não estou orando e ai meu Deus, que você viva a batalha, não. Eu estou querendo dizer e te trazer para uma realidade de vida cristã, que sim, vai ter batalha, mas a batalha não é para te matar, a batalha é para te preparar, a batalha é uma pedagoga, a batalha é algo que te ensina a ser forte. A batalha te ensina, a batalha te aperfeiçoa, a batalha gera o poder de Deus na sua vida. Deixa eu pegar uma água aqui, irmãos. Semana passada, recebemos uma notícia que a mãe de Israel foi diagnosticada com câncer. Eu falei, Jesus, eu já tive esse diagnóstico como filho. Eu falei para ele, foi na mesma sexta-feira. Foi em uma sexta-feira, eu ia viajar sexta-feira à noite. Sexta-feira de manhã, à tarde, minha mãe chega e fala assim, eu estou com câncer. Eu falei, Israel, eu já passei por isso, eu não tenho o que te dizer, mas eu quero te dizer. A mesma palavra, eu saí desesperado da casa da minha mãe, desci chorando no carro. A Pamela olhou, parou, falou assim, Beto, para. Pegou na minha mão e eu chorando, ela falou, para, Deus é contigo. Deus está no controle de todas as coisas. E no meio desta palavra, Deus disse assim, ei, você sairá mais forte, você sairá mais forte, você dará testemunho, você pregará e falar, Deus gerou a cura na minha família, Deus gerou a cura na minha mãe. E hoje a velhinha está aqui rodopiando. Foi a única palavra que eu liberei sobre a vida do Israel. Eu achei nossa, liberei uma palavra. Aí ele falou, quando eu terminei de falar, ele olhou assim e falou, Beto, eu falei aqui domingo passado, Beto, eu falei no domingo na igreja que Deus fazendo ele era Deus, Deus não fazendo ele era Deus. E é esta palavra que eu libero sobre a minha casa, é esta palavra que eu libero sobre a minha mãe, é esta palavra que eu libero sobre a minha família. Deus fazendo ele é Deus, Ele não fazendo ele é Deus. E eu continuarei crendo no poder de Deus. Aí eu me ajoelhei e falei assim, prega para mim em nome de Jesus, estenda as mãos e ora por mim. Esta é a palavra. A dor não é para te matar, a dor é para te fazer mais forte. A dor é para aperfeiçoamento da glória de Deus nas nossas vidas. Quando olhamos para a história de Cristo Jesus, quando nós olhamos para a história do cristianismo, todos os homens foram forjados em meio à batalha. Paulo, a maioria das cartas de Paulo ele escreve onde? Preso,
em uma cela úmida, em uma cela fedorenta, em uma cela sem luz, em uma cela sem condições nenhuma, mas ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava preso, ele estava encarcerado, mas a glória de Deus estava com ele. Calvino, um dos grandes historiadores da Reforma Protestante, ele passou grande parte do seu ministério acamado. Quando ele estava acamado, ele ia ditando para os seus secretários as suas obras que foram escritas. Charles Spurgeon, o príncipe do evangelho, ele sofria de gota, ele sofria de depressão. Muitas vezes ele tinha que se retirar, enquanto ele estava pregando, ele falava, dá licença, ele se retirava do púlpito. Que tamanha era a batalha. Mas uma certeza que nós podemos ter, meus irmãos, a minha dor, a sua dor, pega isso no seu espírito, a minha batalha, a sua batalha será fonte de consolo para muitas pessoas. As minhas batalhas, as suas batalhas será fonte de consolo para muitas pessoas. Eu lembro um dia, nós estávamos na casa da amiga da Pamela, do Francisco Rossi, ex-prefeito de Osasco. Nós estávamos ali em uma reunião uma reunião cristã. De repente a amiga dela, conhecendo o testemunho dela, falou assim, eu gostaria que a minha amiga falasse por um instante. E ali ela pregou, ali ela deu um pouco do seu testemunho, ali ela falou da glória de Deus para empresários, e aí o que mais me marcou, um senhorzinho de cabeça branca, no término da reunião, chegou até ela, pegou na mão dela e falou assim, ei, não pergunta mais por quê, mas só fala, Deus, o Senhor tem o porquê, o Senhor tem o para quê, a sua dor vai tocar em vidas, o seu testemunho vai tocar em pessoas. E agora, quando vai ser o negócio de mulheres? Setembro, ela vai estar pregando em um dos maiores acampamentos de São Paulo, para aproximadamente quase 1000 mulheres, falando do que a cura de Deus fez na vida dela. A sua dor vai consolar vidas, o seu testemunho vai consolar vidas. Volto a dizer, meu irmão, nós não estamos aqui falando apologia ao sofrimento. Pô, caramba, na internet tem a teologia da prosperidade, mas na igreja CIA é a teologia do sofrimento. Não, eu não estou falando da apologia que você tem que abraçar a sua dor e falar, ai, qual coitado eu sou, meu irmão, mas o que nós estamos querendo dizer, que até a dor tem um propósito. Hernandes Dias Lopes diz isso, a tua dor tem um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Um texto que nós falamos sempre aqui. Foi o texto que em 2023, se eu não me engano, 2024, Deus me deu esse texto. Tudo estava desmoronando. Tudo estava um caos. Mas em meio ao caos, caos na minha família, caos na igreja, eu falo, Jesus me leva. E Deus me deu esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Posso fazer uma pergunta para você? Você tem propósito? Talvez você chegou aqui não sabendo que tem um propósito. Mas eu quero te dizer uma verdade de Deus sobre a sua vida. Você querendo ou não querendo, Deus tem um propósito na sua vida.
Você sabendo ou não sabendo, Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero te dizer que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Ah, mas Deus é ruim. Não, Deus não é ruim. Deus já sabe o final. Ei, Deus já sabe o final. Deus já sabe o final. E é por isso que Ele não tem problema de corrigir, de apontar aquele que Ele ama. A dor aperfeiçoa a glória de Deus. Sabe por quê? Porque em meio à dor nós tiramos o nosso ego. Em meio à dor nós tiramos quem nós somos. Eu me lembro do vice-presidente, não sei o que lá, que morreu, Alcântara, um senhor bilionário. Esse daí, como é o nome dele, pastor? José de Alencar, trilionário. E foi cometido de um câncer. E no final da vida dele, ele falou assim: eu trocaria tudo que eu tenho. Eu trocaria tudo que eu tenho pela cura. Eu quero viver, mas o dinheiro que eu tenho não dá a minha vida. Sabe por quê? É que naquele momento nós se tornamos todos iguais. Lembra a pandemia? Não teve branco, não teve preto, não teve japonês, não teve chinês, não teve nada. Todo mundo estava anivelado, todo mundo teve que ir para casa, todo mundo teve que ir colocar máscara, não tinha dinheiro, não tinha posição social. Sabe por quê? É porque no meio à dor nós se nivelamos, no meio à dor nós desmascaramos o nosso ego, no meio à dor nós tiramos a chapinha, do meio à dor nós tiramos a maquiagem, do meio à dor nós tiramos as roupas de marca. É você e ele. É você e ele. É ali onde ele começa a aperfeiçoar a glória dele em mim e você. Provérbios capítulo 20, versículo 24 diz assim: os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor, como pois entenderá o homem o seu caminho. Acredito eu, meus irmãos, que um dos maiores erros da nossa geração, lembra quando nós começamos falando da agitação da vida, da correria? Eu estou tirando esta palavra correria do meu vocabulário, mas a dinâmica diária da vida tem tirado a dependência do governo de Deus das nossas vidas. A geração que ora menos, a geração que jejua menos, a geração que lê menos, a geração que se ora, né, uma coisa desculpa eu falar, né, falar igual o Marcelo, né, como o pastor Rafa fala, desculpa falar de mim, desculpa falar da minha família. Eu sou meio ligado no 220. Sempre que eu chego na Pamela, ele fala: não, vai fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo, com um monte de ideia. Ela fala assim, a primeira coisa, eu fico bravo. Você já orou? Fala, isso aí está tirando. Este é um erro que nós estamos cometendo diariamente. Meu irmão, o texto, a pregação de hoje está querendo nos ensinar. Está querendo nos ensinar Salmo 37, Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tenha certeza, meus irmãos, tenha certeza que Deus sabe mais de você do que você mesmo. Tenha certeza, meus irmãos, talvez a dor que você está passando. Tenha certeza, meu irmão, que talvez que a luta que você está passando é Deus dizendo assim: ei, se coloque na absoluta dependência de Deus. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui.
Eu já contei essa ilustração, meu pastor que contava essa ilustração direto nas pregações. Então, se ele contava, eu posso contar direto também. Um jovem andando pela praia e sempre olhava e via as pegadas dele e a pegada do Senhor do lado dele. E ele andando, a vida, no meio do mar e andando, e Deus sempre ali, dando direção, dando controle, dando palavra, dando destino. Mas uma coisa, este jovem imaturo, muitas vezes, observou que em todos os momentos de luta, em todos os momentos de batalha, nos piores momentos da vida dele, ele só olhava uma pegada. E num belo dia, ele diante do Senhor falou assim: Deus, eu só tenho uma pergunta. Por que nos momentos difíceis da vida você me deixa? Por que nos momentos difíceis da vida você não está comigo? Porque naquela época não tinha ainda aquela música, né? Deus está lá. E aí Deus olha para ele e diz assim: meu filho, nos seus momentos de luta, nos seus momentos de batalha, eu te peguei no colo. Eu estava cuidando de você. Eu estava sendo o suficiente. Eu estava gerando algo do céu sobre a sua vida. Na hora da luta, a minha graça é suficiente. Na hora da batalha, a sua graça é suficiente. Meu irmão, a sua maior necessidade no meio à batalha não é o alívio, mas sim a graça de Deus se manifestando na sua vida. A graça de Deus gerando dependência, a graça de Deus gerando cura, a graça de Deus gerando milagre. Olha o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Olha o que Tiago está dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Aí sabe quando eu leio esta parte deste texto, eu me lembro? Lembra lá em Atos, a primeira vez que os caras apanharam por causa da causa de Cristo? Eles foram presos, tomaram um couro na cadeia e falaram: ó, agora sai e não fala mais para ninguém. Como eles saíram da cadeia? Eu apanhei por Cristo. Eu sou digno, eu apanhei por Cristo. Eu fui açoitado pela causa de Cristo. Considere, meus irmãos, por grande alegria que passarem por qualquer tipo de provação. Sabe por quê? Aí ele continua no versículo 2. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. No versículo 4 ele diz assim: e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Se algum de vocês precisam de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receba. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Quando você vai ver na cronologia bíblica, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a provação tem o propósito de gerar maturidade. 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 Deus não quer que você entre e saia daqui domingo após domingo a mesma pessoa. Deus não quer que você viva uma vida cristã do primeiro ano ao 10º ano vivendo as mesmas coisas.
O Espírito Santo quer te trazer uma novidade de vida. O Espírito Santo quer te fazer você se tornar maduro. Sabe uma das coisas que mais me chamou a atenção quando este meu amigo me ligou falando assim, eu me converti de verdade. Agora eu entendi, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero pregar. Até o diabo quer calar, mas não, eu vou continuar falando. Isso é sinal que a palavra vai gerar vida na sua vida. Meu irmão, você precisa entender que você vai ter vários tipos de luta. A luta leve, aí eu estou falando, a luta média, e lutas grandes e fortes, e tudo bem. Mas sabe uma coisa que eu aprendi bem rápido na vida cristã? Eu aprendi que a partir do momento que eu falei, Jesus, me aceita aí, gera algo do céu na minha vida. As lutas começaram a vir na minha vida e elas não me paravam mais. Eu me lembro que outrora eu tropeçava na guia, caía e ficava, ai, não, tá vendo, caí. E quando eu me encontrei com Cristo Jesus, eu tropeçava na guia, caía, levantava, batia o pó e continuava andando. Aí passava-se um tempo, vinha um muro, eu batia no muro, caía, pulava o muro. E depois vinha uma muralha, e eu subia a muralha e falava, eu venci. Sabe por quê? Porque a graça de Deus me bastava. Não era sobre a minha força, não é sobre quem eu sou, mas sim pela palavra de Deus. E as provações, as batalhas, pode ser fraca, pode ser forte, pode ser média, não vai me parar. Eu quero te dizer, meu irmão, a sua dor não vai te parar, a sua batalha não vai te parar, a sua batalha vai aperfeiçoar a glória de Deus na sua vida. Vai gerar a glória de Deus. A glória, as provações vai gerar maturidade, a provação vai gerar propósito, a provação vai gerar destino. Lembra da ilustração? Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus nunca vai te desamparar. Pastor, mas você não conhece a minha história. Eu não conheço. Mas Deus estava lá. Quando eu fui abandonado, Deus estava lá. Sabe por que você está aqui? Quando todo mundo desacreditou de você, Deus estava lá. Quando as pessoas não acreditaram naquilo que Deus tinha para você, Deus estava lá. Quando levantaram o falso testemunho contra você, Deus estava lá. Quando a empresa se levantou contra a sua fé, Deus estava lá. Deus estava lá te dando força, Deus estava lá te protegendo, Deus estava lá cuidando de você. Ele te sustenta. Da mesma maneira que Deus, próprio Jesus, disse para Paulo, ei Paulo, calma aí, a minha graça te basta. Deus está dizendo para você nesta manhã, a graça de Cristo é suficiente, a graça de Cristo é suficiente, em nome de Cristo Jesus. Hoje
Deus está querendo nos ensinar a olhar o sofrimento com a lente do céu. Mas pastor, como eu vou ver o sofrimento na lente do céu? É você entendendo que os seus sofrimentos têm um propósito. É você entendendo que o sofrimento tem um destino. É você entendendo que nada, absolutamente nada, sai do controle do Deus Todo-Poderoso. Eu falava isso muito na pandemia, né? A galera achava que Deus estava tomando Rivotril no céu. Meu Deus, o que eu fiz com o mundo? É Deus orando para Deus mesmo, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, Ele é pleno. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida. E Paulo é o expert em nos ensinar isso. Olha o que Paulo diz à igreja de Romanos. No capítulo 8, no versículo 26, ele fala: meus irmãos, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, Deus vai te aperfeiçoar na fraqueza. Às vezes, a sua única oração vai ser as lágrimas descendo, e tudo bem. Deus, eu não sei o que falar. Deus, quantas vezes eu desci para a sala de casa, sentei ali no sofá, ou sentei na cozinha, e eu não sabia o que falar, mas hoje eu posso dizer como testemunho, que eu tenho absoluta certeza que naquele momento, o Espírito Santo estava intercedendo por mim. Deus intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Lembra de um texto que eu amo, que eu digo que é o meu texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o sábio. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para enganar, para confundir aqueles que se dizem fortes. Ele escolheu as coisas que para o mundo são insignificantes, desprezíveis, para trazer a glória de Deus aqui na terra. Talvez você se sinta insignificante. Talvez você se sinta que você não pode nada. É desse jeito que Deus quer você. É desse jeito que Deus está dizendo: ei, eu tenho um propósito. Eu vou aperfeiçoar algo poderoso na sua vida e na sua história. Posso te dar um ensinamento, meu irmão? E se isso já aconteceu comigo, tenho absoluta certeza que já aconteceu com a maioria de vocês. Ou só foi comigo, muitas vezes a gente meio que se revoltou com Deus. Ah, Deus, mas por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Por quê? Por quê? Posso te dar uma dica, meu irmão? Como foi falado para a Pamela, não pergunta o porquê, pergunta para quê. Não se revolte com Deus. Deus é pleno. Deus está no controle. Só cuidado que quando nós olhamos para a história bíblica, todos aqueles que se rebelaram contra Deus, sabe o que aconteceu com eles? Eles tiveram um coração empedrecificado, ficaram duros, insensível àquilo que Deus estava fazendo. Deus estava gerando milagre, Deus estava gerando cura, Deus estava abrindo o mar vermelho, e o povo com o coração: eu quero a cebola, eu quero a cebola, eu quero a cebola. Cuidado. Uma das coisas que mais tem roubado a vida cristã leve é o contentamento. Viva uma vida de contentamento. É no pouco, glória a Deus. É no muito, glória a Deus. É no nada, glória a Deus. Em tudo dai graça. . 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
A minha oração é que eu e você quebre a maldição da mulher de Ló. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Está vendo aí? Ó, você era o cara, você era isso. Olha a situação que você está, Ló. Ô Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Não. Eu vou agradecer. Deus não vai desperdiçar o meu sofrimento. Se eu estou na luta, Deus está no controle. Se eu estou na batalha, Deus está trabalhando para o meu favor. Deus trabalha para aquele que nele espera. Como que diz o maior profeta messiânico, Isaías: esperei com paciência no Senhor. Espera. Espera. Eu vou andar e não vou me fadigar. Ele vai trocar as minhas penas, eu vou voar como águia. Não é uma palavra positivista, mas é a palavra de Deus dizendo: ei, espera no Senhor, confia nele, o resto ele fará. Deus é bom, meu irmão. Deus é Pai. Deus está trabalhando por você. Mas Deus também é juízo, Deus também é correção, Deus também é transformação. E o maior desejo de Deus nesta terra é que Ele possa gerar algo do céu em você. E que você possa ser um canal de bênção aonde você estiver. Você quer ser forte, meu irmão? Dependa de Deus. Quanto mais dependente de Deus eu e você formos, mais fortes seremos. Quando eu e você compreendemos que precisamos de Deus, assim nós se tornamos fortes. Quando eu estou fraco, Senhor Jesus, sou eu. Este sou eu. Me ajuda. Eu posso esconder de qualquer um. Eu brinquei aqui, a chapinha esconde, tudo esconde. Mas este momento de rendição. Eu não estou dizendo só de joelho, você pode se render sentado, você pode se render deitado, porque não tem a ver com a posição, tem a ver com isso daqui. Você ser sincero diante de Deus, nas suas limitações, nas suas vulnerabilidades. Entender que você não é super-herói. Lembra lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, versículo 4, que diz: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. A concepção de felicidade, de feliz são os tristes, isso opõe tudo aquilo que conhecemos. O que está a felicidade desta geração? O que está a felicidade nesta geração? E felicidade não é só um estado de espírito. É uma concepção daquilo que Deus é em ti, aquilo que Deus é em você. Está chorando? Louve. Está espirrando? Saúde. Seu louvor invade o céu. Antes de reclamar, agradeça. Vou dar o meu exemplo, tá? Gente, às vezes, eu tenho 3 filhos, 2 de 9 e um de 6 e é loucura.
E esses dias eu estava conversando com não sei com quem. Acho que era com o pastor Rian. Conversando com ele, falando, não, mas é punk, eles brigam toda hora, e aquela loucura, isso e aquilo outro, tal. Ele falou assim: Beto, quantos anos eles têm? Falei, 9 e 6. Eles são crianças. Por causa do quê? Da régua do filho perfeito. Estou dizendo, dá trabalho até umas horas. Mas a gente está com a régua do filho perfeito. A gente está com a régua da vida perfeita. A gente está com a régua do casamento perfeito. E Deus está dizendo: ei, eu quero aperfeiçoar tudo isso daí. Eu quero gerar algo do céu. Eu quero gerar algo do céu por intermédio das suas batalhas. Eu quero gerar algo do céu por intermédio das suas dores, das suas lutas. A única coisa que Deus está me dizendo e te dizendo nesta manhã é: a minha graça é suficiente. Talvez, como você chegou aqui? Se escorando em quê? Dependendo de quê? Se fortalecendo do quê?